Nós estamos no mês de alinhamento para um mover profético, né? Já ouvimos bastante coisa durante esse mês, né? Os domingos. E aí Deus vai ministrando ao nosso coração, de acordo com as pregações vão fluindo aqui do altar, Deus vai ministrando, vai falando conosco. E essa semana, Deus colocou no meu coração um texto, e eu creio que esse texto aqui veio da parte de Deus. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 12, a partir do versículo 23. Primeiro livro de Crônicas, do capítulo 12, a partir do verso 23. Amém? Todos acharam? Está no telão também? Glória a Deus. Vamos lá. Este é o número dos homens armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, havia 6.800 que traziam escudo e lança, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, eram valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, entretanto, era o chefe da linhagem de Arão, e com ele estavam 3.700. Isadoque, ainda jovem e valente, da família de seu pai, trouxe consigo 22 príncipes. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, pois até aquele momento ainda haviam muitos deles que se mantinham leais à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 valentes homens, de renome nas casas de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram nomeados nominalmente para fazer Davi rei. Dos filhos de Issacar, sábios nos conhecimentos dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes, e todos os seus irmãos estavam sob suas ordens. De Zebulon, havia 50.000 prontos para a guerra, armados com todas as armas, habilidosos para organizar uma batalha com ânimo resoluto. E de Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 equipados com escudo e lança. E dos danitas, prontos para a batalha, havia 28.600. E de Azer, os que estavam prontos para sair à guerra e articular a batalha, 40.000. E do lado, além do Jordão, dos Rubenitas, Gaditas e da meia tribo de Manassés, vieram armados com toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, organizados para a batalha e determinados foram a Hebrom para ungir Davi como rei sobre todo Israel. E todo o restante de Israel estava unânime em seu propósito de tornar Davi rei. Amém, queridos? Pastor, o que isso tem a ver com alinhamento? Uma das tribos me chamou a atenção, enquanto eu estava lendo, que foi a tribo de Issacar, que diz a palavra que eles eram sábios
nos conhecimentos dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. E desses homens eram 200. E o que me chamou a atenção nisso aí é que todas as tribos mandaram batalhões, mandaram homens preparados para a guerra, mandaram homens que estavam dispostos, com armas, que estavam dispostos a ir à batalha, que eram homens preparados para isso. Mas Issacar, eles enviam 200 homens. 200 homens conhecedores do tempo. 200 homens que sabiam falar para Israel o que eles deveriam fazer. E isso aí tem tudo a ver com o alinhamento. Isso aí tem tudo a ver com viver um tempo de alinhamento e viver um tempo de um mover profético. Porque entender sobre o tempo é saber em que estação nós estamos vivendo. Você consegue discernir a estação que você está vivendo hoje? Você consegue discernir o cenário que você está vivendo hoje? Porque isso aí é saber discernir o tempo. Você sabe olhar para a sua vida, e talvez muitos aqui estão passando por algum tipo de dificuldade, mas discernir que aquela dificuldade Deus está te preparando para algo maior. Discernir que por mais que você olhe e diga, Deus não está me ouvindo, Deus está me provando, Deus está me ferindo, Deus não está te ferindo, Ele está simplesmente te preparando. Tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos é uma preparação. E nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Tudo que nós enfrentamos é algo que vai nos levar a dar um passo à frente. E na semana passada, no domingo, a pastora estava falando justamente a respeito do tempo, que ela pregou lá em Eclesiastes: há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas, há tempo para plantar, para colher, para nascer, para viver e para morrer. Então existe tempo para todas as coisas. Tempo para todas as coisas. E o tempo que você está vivendo hoje, não é porque Deus está de mal com você, não é porque Deus está brigado com você, não é porque Deus está olhando para você e está dizendo, eu vou castigar. Não, o tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo que Deus fala, eu vou preparar. Eu vou fazê-lo passar por determinada situação para prepará-lo para aquilo que estou trazendo para ele. Então esses homens da tribo de Issacar eram esses homens que entendiam. Eles olhavam e viam o cenário que Israel estava passando. Eles olhavam e viam a situação que Israel estava passando. E eles conseguiam discernir e dizer para Israel aonde você vai pisar, para onde você vai andar. E são essas três características que eu vi nessa tribo. Uma de discernir tempo, duas de estar direcionando, e a terceira que diz que todos os seus irmãos os seguiam. Ou seja, aquele povo era um povo que tinha discernimento. Aquele povo era um povo que tinha conhecimento. E conhecer não é apenas você saber das coisas. O conhecimento é você saber utilizar aquilo que você sabe na vida do outro. Ter conhecimento não é só para você, não tem nada a ver com você. Tem a ver com o outro. Tem a ver com o seu próximo. Porque conhecer, muita gente conhece. Mas como você vai aplicar aquilo que você conhece? Como você vai aplicar
na vida do seu próximo aquilo que você conhece, aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe. Porque conhecimento muita gente tem. Até o diabo conhece a Bíblia de capa a capa. E, no entanto, ele não deixa de ser diabo. Mas agora, como você vai aplicar o conhecimento que você tem na vida do seu próximo? Então, Deus, Ele usa certas dificuldades. Ele usa certos problemas. Ele usa certas circunstâncias para nos fortalecer, para nos alinhar ao propósito dele. Porque você tem um propósito. Quantos aqui reconhecem que tem um propósito? Que Deus tem um propósito na sua vida? Você reconhece isso? Glória a Deus por isso. Então Deus vai te fazer passar por situações. Agora você está preparado para passar por situações? Para chegar ao propósito de Deus, para cumprir o propósito de Deus? Você está preparado para viver tudo isso que Deus está fazendo você passar e vai fazer você passar mais ainda para você chegar ao propósito de Deus? Porque viver no Evangelho não é um mar de rosas. Nós vamos viver muitas situações. Mas todas elas é nos preparando. Todas elas é trazendo crescimento. Todas elas é nos fazendo caminhar. É nos tirando do lugar do comodismo, como eu já falei diversas vezes aqui, para nos fazer caminhar. Porque quando algo nos incomoda em determinado lugar, a gente anda. A gente caminha. Ninguém fica parado no lugar que está te incomodando. Ninguém fica parado no lugar que está te fazendo sofrer. Não, você começa a caminhar. E Deus muitas das vezes utiliza certas situações da nossa vida para nos impulsionar, para nos fazer ir adiante, para nos fazer caminhar. E essa tribo, ela tinha isso, ela entendia. Ela entendia o porquê que Deus estava fazendo. Ela entendia o porquê que Deus estava, que certas coisas estavam acontecendo. Ela entendia. E aí ela conseguia direcionar Israel. Conseguia falar para Israel, olha, faz isso, faz aquilo, vai por aqui, vai por ali. Age dessa forma, age daquela forma. Esses eram os homens de Issacar. Homens que fizeram toda a diferença nesse exército que foi formado. Porque eu estava lendo aqui e estava dizendo quantos que cada tribo enviou para que o reinado fosse transferido para Davi. Era um exército numeroso, mas aqueles 200 homens preparados, eles fizeram toda a diferença. Aqueles 200 homens preparados, eles souberam direcionar. E tudo aquilo que nós temos aprendido, não é só para nós. Nós temos que nos conduzir, sim, temos que conduzir a nossa vida. Mas tudo aquilo que nós aprendemos tem a ver com o próximo. Não adianta nós guardarmos aquilo que aprendemos, não adianta nós guardarmos o que nós conhecemos, o que nós sabemos, o que nós aprendemos para nós mesmos. Precisamos atuar, precisamos aplicar na vida do próximo. Precisamos aplicar na vida daquele que está do nosso lado. E esse mundo tem muitas pessoas sem direção. Neste mundo existem muitas pessoas que estão precisando de um direcionamento, de uma palavra sua, de uma palavra minha, para ser direcionada. E o que é que nós temos feito com o que nós aprendemos? O que é que nós temos feito com o aprendizado? O que é que nós temos feito com aquilo que Deus tem revelado para nós? O que é que nós temos feito? Porque o mundo está precisando de alguém que direcione. O mundo está precisando de uma direção que você pode ver aí. Tem muita gente correndo para lá, correndo para cá e não sabe o que fazer.
não sabe como resolver os seus problemas, não sabe para que direção vai. E aí entra aquele ditado, para quem está perdido, qualquer direção serve. Tem muita gente correndo para várias direções. E direções que não vão levar a nada. Direções que não vão levar a solução. Direções que não vão levar a pessoa para um alinhamento. Direções que não vão trazer solução para ela. E nós, como igreja, nós temos a solução, que é Cristo Jesus. Nós temos a solução para essas pessoas, que é a palavra de Deus. Agora, quando nós nos calamos, quando nós deixamos de falar, quando nós guardamos e retemos para nós aquilo que nós aprendemos, então a gente está deixando aquela pessoa se perder. Quantos lá fora, que falar de Jesus aqui dentro é fácil. É muito fácil falar de Jesus aqui dentro. Agora, falar de Jesus lá fora é mais difícil. Aí a chapa esquenta. Porque vai ter situações que, de repente, você não vai saber responder. Então, precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados para isso. Essa tribo, ela era preparada para isso. Para dizer o que fazer. Será que você está preparado para qualquer situação, alguém chegar para você, o que eu faço? E você tem a resposta? Será que você tem a resposta para o problema do seu próximo, dessa pessoa que está do seu lado? Será que você tem a resposta? Nós precisamos ser como esses homens. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos alinhar. Porque o mover profético é isso, é você estar alinhado diante do propósito de Deus. O mover profético é você entender o que Deus está falando. O mover profético é você compreender a vontade dele para você e para o seu próximo. Esse é o mover profético. É você saber direcionar, é você saber conduzir, é você saber instruir, é você saber falar, é você dizer, olha, eu sei, eu tenho a solução do seu problema. Isso é um mover profético. O mover profético não é para você sair rodando, falando em línguas. Não é isso não. O mover profético é você estar cheio, a ponto de transbordar para a direita e para a esquerda. O mover profético é você ter na sua boca a palavra, a resposta que o seu próximo está precisando. Esse é o mover profético. É você ter respostas. Você tem resposta ou você tem perguntas? O que você tem mais? Respostas ou pergunta? O que você tem mais? Solução ou problema? O que você tem dentro de você? Você carrega a solução do problema? Ou você carrega o problema? A igreja está quieta, isso é bom. Está todo mundo refletindo. E nós precisamos carregar a solução do problema. Nós precisamos ser solucionadores. Nós precisamos ser resposta. E não ser pergunta. Precisamos ser resposta para esse mundo. E esse tempo, eu acredito que a nossa igreja, ela tem um número reduzido de membros. A nossa igreja tem um número reduzido de membros. Mas são pessoas que eu acredito que estão sendo preparadas para ser como a tribo de Issacar. São pessoas que estão sendo preparadas para isso. Para direcionar, para conduzir. Porque a gente vê, e eu não estou aqui criticando igreja A, B ou C, mas a gente vê muitas igrejas que não dão direcionamento. A gente vê muitas igrejas que não têm, e hoje eu até estava falando, hoje na nossa escola ministerial,
Eu estava falando de manhã, quando nós fizemos o grupo, uma das coisas que eu falei é que o que nos trouxe para essa igreja foi ver a responsabilidade das palavras que são ministradas nesse altar. A responsabilidade com que as palavras saem daqui. E foi isso que nos trouxe para cá. Que nós visitamos algumas vezes e vimos o que saía daqui. E essas palavras que saem são palavras que te preparam. Essas palavras que saem são palavras que te direcionam. Essas palavras que saem são palavras que te fortalecem. São palavras que fazem você ser a resposta e não a pergunta. Ser a solução e não o problema. Então aquela tribo, ela envia 200 homens. 200 homens que fizeram toda a diferença naquele exército. E nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. E eu creio que Deus, Ele está preparando a cada um de nós. Eu acredito que Deus está preparando a sua igreja para dar respostas, para salvar vidas. E hoje nós podemos ser até um número reduzido. Mas eu acredito que quando nós tivermos a solução, quando nós tivermos essas respostas, Deus vai começar a trazer pessoas. Pessoas que vão precisar de você. Pessoas que vão precisar de uma palavra que vai sair do seu lábio. Porque você vai ter o conhecimento dos pensamentos de Deus. Você vai conhecer aquilo que Deus quer fazer. Você vai conhecer a vontade de Deus para aquela pessoa. Deus vai te dar o discernimento disso. E é isso que eu acredito. Hoje, nós estamos vivendo um tempo de preparação. Hoje nós estamos vivendo um tempo de alinhamento, realmente. Alinhamento. Para chegarmos ao tempo do crescimento. Para podermos viver e fazer outras pessoas viverem aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para eles. Amém, queridos? Então, querido, aproveita este tempo. Coloca no seu coração esse desejo e fala para Deus: Deus, eu quero ter resposta. Eu quero ser a resposta para esse mundo. Eu quero ser a resposta para esse mundo. Então, me dá discernimento, me dá entendimento, me dá conhecimento. Se prepara. Se prepara. Porque Deus, Ele tem coisas grandes para fazer e nós sabemos disso. Deus, Ele tem coisas maravilhosas para fazer neste lugar. Mas enquanto nós não estivermos preparados, isso não vai acontecer. O pastor, ele falou um dia desse que ele acredita que teremos milhares, centenas, milhares. Mas se hoje chegasse milhares de pessoas precisando de uma palavra, precisando de uma resposta, será que nós aqui teríamos resposta para essa multidão? Daríamos conta dessa multidão hoje? Então todos nós, sem exceção, precisamos estar enganjados nesse exército. Todos nós, sem exceção, precisamos entender que aquela tribo, a tribo de Issacar, ela fez toda a diferença. E nós precisamos fazer essa diferença. Nós precisamos fazer isso. Amém, queridos?
E eu aqui acabei já falando das duas primeiras qualidades. Uma, eles eram conhecedores. Isso é, discerniam tempos, épocas, estações, temporadas e discerniam o cenário em que estavam vivendo. A segunda característica, sabiam o que Israel deveriam fazer. Estabeleciam estratégias, planos e modelos. E a terceira característica é que eles eram seguidos por seus irmãos. Havia neles uma liderança reconhecida. Havia em Issacar uma liderança que era reconhecida por seus irmãos. Hoje você reconhece a liderança do seu líder? Você reconhece? Quando ele te dá um direcionamento, você questiona ou você obedece? Doeu? Pastor, mas isso aqui não é reunião de líderes. Não, não é. Mas tem muitos líderes aqui dentro. E você que ainda não é líder e será um dia. Amém? Meu Deus. Vou te dar outra chance. Você que hoje não é líder, mas será um dia. Amém? Oh, glória. Melhorou um pouquinho. Então que você já começa a se preparar. Você só pode ser líder se você obedecer o seu líder, se você for um bom liderado. Porque como você vai ser um bom líder se você não reconhece a sua liderança? Como você vai ser um bom líder se hoje você é conduzido por alguém, você é liderado por alguém e você não respeita aquele que está te liderando? Isso é para pensar, hein? A Bíblia diz que os filhos de Issacar estavam sob o seu comando. Estar alinhados sob a autoridade traz união sustentada. O que é uma união sustentada? Aí eu fui buscar. Fui buscar o que é uma união sustentada. União sustentada na Bíblia na Bíblia, a união sustentada por Deus é um conceito que abrange a conexão e harmonia entre os crentes, entre os membros da família e entre os indivíduos em geral. Então, quando nós reconhecemos uma liderança, quando nós seguimos essa liderança, traz para a igreja essa união sustentada, que é a conexão e a harmonia entre nós, entre os membros. E nós temos muitos exemplos no corpo humano. Somos membros diferentes, mas que estamos conectados e agimos em harmonia. E cada membro, ele tem uma utilidade para o corpo. Nem todos somos cabeça, nem todos somos mão, nem todos somos pés, nem todos somos dedos, nem todos somos joelhos. Mas cada membro, diferentemente, tem uma utilidade. Tem uma utilidade. E todos eles agem em harmonia. Você já viu que quando você caminha, o que seu braço faz? Você está caminhando, no mesmo ritmo dos seus passos, o seu braço está se movendo. E está te trazendo um equilíbrio. Parece que não. Você já tentou andar assim?
seus braços se movimentam, em harmonia com o seu caminhar. E o corpo da igreja funciona exatamente dessa forma. Alinhado. O corpo, para funcionar de forma correta, os movimentos precisam ser alinhados. Os pensamentos precisam ser alinhados. As falas precisam ser alinhadas. As ações precisam ser alinhadas. Porque se um pé quiser andar para cá, para a direita, e o outro pé quiser andar para a esquerda, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se um pé quiser andar para frente e o outro para trás, também não vai dar certo. Então precisamos estar alinhados em todos os nossos movimentos. E isso aí é uma preparação para o mover profético. Porque a igreja, ela caminha numa só direção. A igreja, ela precisa caminhar numa só direção. Nós precisamos ser unânimes na nossa fala. E quarta-feira o pastor, ele falou a respeito. O que você tem ouvido? O que você tem assistido? Ele falou isso na quinta-feira. Porque muitas das vezes nós ouvimos coisas que não condizem com a nossa realidade. Nós assistimos coisas que não condizem com o nosso caminhar, com a CPRV. E nós precisamos ouvir, não que, pastor, é proibido. Não, não é proibido. Mas busque coisas que vão trazer alinhamento. Que vão te fazer caminhar na mesma direção. E nós temos os nossos apóstolos, tem que acostumar a falar apóstolo. Nós temos os nossos apóstolos que têm nos direcionado. E a igreja precisa caminhar segundo a direção deles. Talvez hoje, o número de pessoas que se identificam com Isacar possa até ser um número reduzido. Mas podemos crescer. Mas podemos nos preparar. Porque aqueles 200 homens, eles não nasceram sabendo. Eles se prepararam. Você está disposto a se preparar? Você está disposto a se preparar para esse crescimento? Você está disposto a se preparar para esse alinhamento? Você está disposto a isso? Então ouça aquilo que os seus apóstolos têm liberado desse altar. Ouçam, porque mais uma vez eu falo, o mundo está precisando de respostas. E a resposta tem que estar em nós. A resposta precisa estar em nós. Precisamos estar preparados para isso. Preparados. Como é que você tem enxergado a sua vida hoje? Você está se preparando ou está levando de qualquer forma? Você está se preparando ou está vindo para a igreja passar um tempo? Eu não tinha nada para fazer em casa, vou para a igreja. Não. Todas as palavras que saem daqui é te preparando. Todas as palavras que saem daqui são palavras com responsabilidade. Não foi coisas que nós pegamos. Eu achei isso aqui bonitinho, eu vou falar. Não. Pode ter certeza que não. Isso aqui está na moda, eu vou falar. Não é assim. Não é assim. As palavras são liberadas daqui com responsabilidade para alcançar a sua vida. E a sua vida sendo alcançada, você irá alcançar outras vidas. E é por isso que você está aqui. É por isso que você está sentado. Você tem vindo aos cultos, tem ouvido a palavra. E se você conseguir absorver tudo que sai desse altar para a sua vida, você vai ver o crescimento que você vai ter. E você vai alinhar a sua vida.
e você vai conseguir viver esse mover profético. Porque o mover profético, como eu já falei, não tem só a ver com a sua vida. Tem mais a ver com a vida do próximo do que com a sua própria vida. O mover profético, e eu vou ser repetitivo, porque eu acredito que a repetição é a mãe do aprendizado. O mover profético é você ter resposta para o sedento. Resposta para aquele que está sem caminho. Resposta para aquele que está sem direção. Resposta para o perdido. Resposta para o aflito. Resposta. Você precisa ter resposta. Amém, queridos? E quando a igreja, ela se move, ela tem uma só fala, ela tem uma só atitude, ela tem um só direcionamento, torna-se mais fácil conduzir do que quando, é isso, é aquilo não. A fala tem que estar alinhada. Precisamos ouvir os nossos apóstolos, aquilo que Deus tem falado com eles. E eles vão nos direcionar. E eles vão fazer a gente caminhar na direção certa. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu falei que a palavra era curta. E eu queria te convidar a orar. Pode vir o louvor, tá? Eu sempre esqueço de chamar o louvor. Eu queria te convidar a orar, refletindo em cima dessa palavra. O que Deus, Ele tem preparado para você derramar em outra vida. O que Deus, como você está sendo preparado? E se de repente ainda está faltando alguma coisa, fala com Deus. Pede a Ele. Fala com Ele. Deus, me prepara. Se a falha está em mim, me corrige. Se eu não tenho crescido da forma que o Senhor quer, porque eu tenho falhado, então me corrige, me mostra a direção. Então, que nessa noite você possa refletir sobre isso que foi falado. Refletir, e você está preparado para ser como essa tribo, esses 200 homens? Você está preparado para isso? Você quer ser esse que dá o direcionamento? Então aproveita que esse tempo Deus está fazendo isso neste lugar. Alinhando as nossas vidas de acordo com a sua visão. Alinhando as nossas vidas de acordo com o seu querer. Alinhando as nossas vidas para que nós possamos caminhar segundo o seu querer e não segundo o nosso querer. Amém, queridos?